amigos, muito bom dia. Hoje é dia 19, desculpem, dia 19 de setembro de 2025. Estamos aí, numa sexta-feira, iniciando mais um dia, mais uma jornada, seguindo adiante, como devemos fazer. Sexta-feira, 19 de setembro de 2025, reunidos aqui. Estivemos juntos ontem, né, Rosa? À noite, estamos juntos de novo agora de manhã. Isso é a doutrina espírita nos unindo nas nossas missões, no nosso trabalho. Que bom que temos trabalho e temos capacidade de fazê-lo, não é? Hoje é dia 19, como eu disse. O capítulo que nós vamos ler e refletir hoje é o de número 129 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E esse capítulo tem como título Na Fonte do Bem. Então, bom dia, Neide, bom dia, Rosa, bom dia quem for entrando aí enquanto a gente vai lendo. Capítulo 129 do livro Palavras de Vida Eterna, título Na Fonte do Bem. Deixa eu só confirmar, eu acho que ontem, peraí, isso mesmo, quarta-feira foi desculpismo e agora vai ser Na Fonte do Bem. A gente falou sobre as desculpas que nós damos para não fazer os trabalhos, para não ingressar na nossa jornada evolutiva, só preocupados com as coisas da terra, né, do mundo, as coisas materiais. E agora a gente vai falar sobre a fonte do bem, na fonte do bem. A mensagem é de Paulo ao povo da Galácia, aquela famosa carta de Paulo aos Gálatas. Bom dia, Neila, bem-vinda. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Olha que interessante, na quarta-feira a gente falou sobre a desculpa de não fazer, que a gente fica criando. Hoje ele está dizendo já para a gente, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Palavras de Paulo em sua epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Reflexão de Emmanuel. Muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os mistérios da escola. Existem honorários para as atividades do médico, no entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura no socorro aos enfermos. Bom dia, Valdilene. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, Letícia. Não se compra estímulo ao trabalho, não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que às vezes atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Engraçado, me lembrei aqui, enquanto estava lendo, das palavras do palestrante de ontem, que em certo momento ele disse assim: aquelas pessoas que vão dar passe, que trabalham entregando amor para poder curar, para poder ajudar a restabelecer o equilíbrio do outro, se dedicam a um simples trabalho de passe, não tem ideia dos benefícios que está recebendo, por estar querendo fazer o bem ao outro, por desejar a cura do outro, a melhora do outro. E aqui a gente consegue juntar
esse entendimento do nosso palestrante com o que Emmanuel está nos dizendo aqui, na fonte do bem. Primeiro vem Paulo de Tarso, inspirando a reflexão, afirmando que enquanto tivermos tempo, façamos o bem. Emmanuel poderia ter seguido nessa linha de raciocínio do capítulo passado e falar sobre a nossa oportunidade de fazer o bem. E ele fez, só que ele foi além. Ele diz que todas as atividades que tragam benefícios ao outro são trabalhos no bem. Às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer quando tiver dinheiro, eu vou lá na casa espírita ajudar naquela ação social quando eu tiver dinheiro. E aí você às vezes não tem os recursos necessários para poder doar, que não seja em detrimento das suas despesas pessoais, ordinárias, familiares, e aí você não faz uma coisa nem outra, deixando de entender que a casa espírita não precisa só de dinheiro, por exemplo. Ela precisa de mão de obra, ela precisa de ajuda financeira, sim, mas ela precisa de ajuda de pessoas. Então eu não tenho condições de ajudar naquela ação social, mas eu posso ir lá ajudar a realizar a ação, trabalhar com a casa para a ação. Eu vou ter uma reunião pública na casa, eu não vou poder participar, mas eu vou lá um pouco mais cedo para ajudar a organizar. Vai ter ação X, ação Y, e eu gostaria muito, eu acho tão legal aquele trabalho que eles fazem, eu gostaria tanto de ajudar financeiramente, não pode. Vem trabalhar, vem fazer o trabalho junto. Tem tantas atividades, olha só, você está na casa espírita, aí vem um colega, você veio ajudar numa ação, aí chega um companheiro amargurado, angustiado, deprimido ou carente, literalmente carente de afeto, passou uma semana difícil, os familiares estavam complicados, então é mais solitário. E aí chega na casa espírita e você pode abraçar. Você dá um abraço, você dá uma boa tarde, você troca uma ideia, você ouve a pessoa, assuntos cotidianos. Você não tem noção do bem que você está fazendo para aquela criatura. Só porque você estava ali na casa espírita, ajudando com alguma coisa, você teve a oportunidade de acolher um companheiro, de ouvir. Já ouviu falar em escuta ativa? Não precisa sentar no divã e aquela formalidade da terapia e da psicologia para você poder fazer terapia. A gente faz terapia indo à praia, a gente faz terapia na esquina, conversando com um companheiro, comprando pão. Porque você, se estiver com seu coração atento, com a sua mente atenta, você perceber que a pessoa precisa de um acolhimento, você parar 5 minutos para conversar na esquina, deixar a pessoa falar um pouquinho, dar um abraço, isso é o trabalho no bem. Olhar o outro, valorizar o outro, priorizar o outro. A gente não prioriza as pessoas, né? A gente vai seguindo nossa vida abruptamente, assustadoramente rápida e não vê que a nossa volta, no caminho do seu trabalho, no caminho da academia, no caminho da padaria, você pode ter a oportunidade de fazer a diferença, de evitar um suicídio, de apoiar uma pessoa. Isso é ser cristão. Porque Jesus, durante o seu missionato, durante os 3 anos do seu missionato, ele não deixou de olhar para ninguém que passasse por ele, que precisasse de um apoio, precisasse de uma atenção. E a gente fica olhando para a vida, imaginando que a gente possa fazer tudo a partir do dinheiro. Aí Emmanuel vem aqui e fala: há vencimento para o professor. O professor tem que receber seus vencimentos, seu salário, ele é um trabalhador, mas nada paga a dedicação e as renúncias de um professor diante da escola. Nada paga. Vocês não queiram saber. Eu já tive oportunidade de conviver com um professor que foi meu companheiro por 6 anos. Eu vi ali, professor do município, concursado, eu vi ali o quanto é sacrificante ser professor.
E vocês não imaginam, o salário não paga. Aí ele vem dar o exemplo do médico. Ele fala: existem honorários para as atividades do médico, entretanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura. Missionário. Não é o médico industrializado, não. É o missionário, aquele que tem no coração a ética médica, o juramento, faz como missão no socorro aos enfermos. Não tem como pagar a dedicação desses médicos que passam a noite em claro nos hospitais, salvando vidas. Eles vão receber o salário deles, mas vocês vão convir comigo que a dedicação e a entrega são muito maiores do que qualquer salário. A vida não tem preço, não é? Então, aí ele continua aqui dizendo: não se compra estímulo ao trabalho, não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal não é matéria de negócio, gentileza não é artigo de mercado. Percebam, meus amigos, estímulo ao trabalho, esperança, um sorriso fraternal que é um acolhimento, a gentileza, a educação não são artigos de mercado. E tudo isso nós podemos ter gratuitamente e oferecer gratuitamente. Basta queiramos. Então, onde a vida te situe, aí recolherás todo dia. Olha só, aonde a vida te colocar, aonde a vida te puser hoje, no dia de hoje, 19 de setembro de 2025, aonde a vida te puser, você ali poderá recolher múltiplas ocasiões de fazer o bem. Múltiplas ocasiões de fazer o bem, aonde você estiver, no ambiente que a vida te ofereceu, o cenário em que você se encontrar, que é em casa, é no trabalho. Olha aqui, a Ana Paula, por exemplo, acabou de entrar. Ana Paula, nesse momento, não sei se ela está trabalhando. Se ela estiver trabalhando, ela está no hospital, trabalhando como assistente social de um hospital público. Imaginem as grandes oportunidades que essa criatura vai ter hoje para fazer o bem, para não ser só assistente social, para ser um ser humano, para fazer a diferença, para olhar o próximo, olhar as carências e ir além daquilo que o protocolo determina, mas dentro da ética e da responsabilidade profissional que é necessário ter, porque você também não pode invadir outros campos, mas fazer a diferença. Por exemplo, a pessoa está na sala dela, ela é assistente social, ela está na sala dela, ela vê alguém passando mal na outra sala, na recepção do hospital, ela vai lá e acolhe, ela coloca sentado. Poderia se dizer que não seria o papel dela, mas a pessoa está atenta ao mundo, ao bem-estar, e aquele local, sabendo que vão chegar pessoas carentes, sabendo que vão acontecer situações ali nervosas possivelmente e de sofrimento, já está atenta para servir. Isso faz a diferença. É o médico atencioso, é o advogado que atende o seu cliente, ou pessoas e não cobra uma consulta, é o professor que se dedica aos alunos, ao amor. Então, é de se pensar. Hoje estou em casa cuidando da casa, cães, gatos, saudade. Pois é, tá vendo? Então, hoje a diferença é feita em casa. A maneira como você vai lidar com os familiares, a maneira como você vai cuidar da sua casa, o amor que você vai colocar nisso tudo, que vai reverberar nos seus entes queridos que dividem o mesmo espaço com você, fazem a diferença. Você pode pegar e arrumar a casa de uma maneira desinteressada e você pode fazer com amor. E quando você emprega amor naquilo tudo que você faz, você é o primeiro a ser beneficiado por esse amor que você está dando. É uma troca que é natural, não é? A gente não faz isso, a gente não ama para ser amado, mas a gente acaba recebendo amor, porque a gente está dando. É lei de ação e reação, é lei da vida, ação e reação, causa e efeito. Tudo aquilo que eu dou, eu também recebo. Então, se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu dou tristeza, eu recebo tristeza. Se eu dou dor, eu recebo dor. Então, eu vou dar amor, eu vou dar indulgência, eu vou dar compaixão, eu vou dar união, eu vou dar amizade, eu vou dar sinceridade, eu vou dar
coragem para poder as pessoas também receberem tudo isso e eu receber de volta isso da própria vida. E assim eu consigo viver melhor. Você entende que não preciso ter dinheiro para fazer caridade? Eu não preciso ter dinheiro. Existem valores, existem recursos que estão além do dinheiro. A amizade, a compaixão, a esperança, a fraternidade, a gentileza. Tudo isso não está no rol dos artigos de mercado, portanto não estão à venda. E eu só dou se eu tiver, e quando eu dou, eu recebo também. Não tem como ser diferente, porque a vida é assim, a lei é essa. Então vamos sair hoje, nessa sexta-feira, dessa conversa fraterna, com vontade de fazer a diferença. Se eu tenho que varrer a casa, eu vou varrer com alegria. Se eu tenho que cuidar dos meus entes queridos, dos meus familiares, eu que o faça com amor. Se eu tenho um idoso na minha casa, que privilégio ter um idoso para cuidar. Quem me dera, quem me dera ter a minha mãe e a minha avó aqui comigo agora. E meu pai. Quem me dera. Mas eu não posso. Isso não me desestimula, isso não me deprime, mas eu digo a você, se você tem mãe, avó, tia, sogra ao seu alcance, cuide, ame, porque você só tem a ganhar com isso. A vida nos dá a oportunidade de fazer a caridade e o bem. Precisamos estar atentos aos sinais. É isso aí, minha amiga. Mensagem dada. Capítulo 167 do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Não se deixe levar pela zanga, nem se impaciente. Não permita que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e o ressentimento encontrem lugar em sua mente. Essas emoções criam distúrbios no consciente e agem negativamente sobre seu corpo e seus tecidos, prejudicando a saúde. Cultive a paciência e a tolerância, o perdão e o amor para com todas as criaturas. Mensagem dada a meus amigos e minhas amigas, que vocês tenham um final de semana de muita luz e muita paz, que a gente possa se encontrar semana que vem para novas atividades. Letícia, você pediu as informações sobre o curso Leila. Eu vou fazer, Leila não, curso de Ivone. Eu vou pegar as artes, vou encaminhar para você. Eu quero comunicar a vocês todos. Vou aproveitar aqui, já que eu falei sobre isso, para dar alguns recadinhos. Nossa Casa Espírita hoje tem um novo endereço. O Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor está sediado na rua Pedro Américo, número 311, Catete, Rio de Janeiro. Temos as seguintes atividades públicas. Terças-feiras, estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Quintas-feiras, nós temos a reunião pública. Livro dos Espíritos e Evangelho começam às 17 horas. 17h30 é o primeiro e 18h15 é o segundo. Começa com o Evangelho e depois Livro dos Espíritos. E temos passe também. Quinta-feira nós temos às 19 horas reunião pública, presencial. Venham também. E uma vez por mês, no primeiro sábado do mês, nós temos também uma reunião pública às 17 horas. Essas, no momento, são as nossas atividades físicas, presenciais. Compareçam. E a partir do dia 16 de outubro, nós vamos começar um novo curso aqui na nossa casa, às 17 horas, das 17 às 18h30, que é o curso, desculpe, a Denise Correia, que vai fazer, ela é do Seara Fraterna, ela vai fazer o estudo sobre a vida e obra de Ivone Pereira do Amaral. Vocês estão todos, Ivone do Amaral Pereira, estão todos convidados a participarem desse curso presencialmente ou virtualmente. O ideal é que venham até aqui, de 5 às 6h30, a partir do dia 16 de outubro de 2025, ok? Então, tá dado o recado, Letícia, pode convidar pessoas de fora, nós temos espaço para receber essas pessoas e esse curso vai ser incrível, realmente vai ser incrível. Venham conosco para essa grande aventura que é conhecer a vida de Dona Ivone.
Um abraço a todos, bom dia, ótimo fim de semana, paz e bem.